professor Luciano Mendonça, meu colega da universidade, grande estimulador dessa luta, em nome de quem eu saúdo a todos aqui presentes. Tem um verso de Milton Nascimento, Fernando Brant, de uma música famosa que eles fizeram inspirado na morte do estudante Edson Luiz. Só um fragmentozinho que vou citar aqui. Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte. Quem cala morre contigo mais morto que estás agora. Quem vive, vive contigo. Então, apesar de toda a limitação, que não é tanto assim, está dando para levar, é que nós, no Brasil todo, não nos calamos perante o corpo torturado, morto, não é? Tantos que desapareceram forçadamente, dessas pessoas. É um imperativo moral não colocar uma pedra em cima disso aí. Talvez seja essa força, né, simbolizada por esses versos, que tenha me levado a topar essa missão. Como eu vim aqui para falar de mim, eu quero dizer que eu estou há um ano e pouco, completamos um ano em março, como parte da coordenação da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória. Particularmente sou encarregado do grupo de pesquisa sobre tortura na Paraíba. Nós investigamos os torturados aqui na Paraíba e os paraibanos que, ainda que não tenham sido torturados aqui, foram torturados em outros lugares. Desde que sejam paraibanos, nos interessa a pesquisa. E para ser sintético, eu queria que quando completasse os 10 minutos, alguém tocasse o meu braço aqui para eu parar. E para ser sintético, uma das impressões que eu formei nesse primeiro ano de trabalho muito penoso, o Luciano sabe disso, porque vive debruçado sobre milhares de documentos, né? Muito penoso, e pessoas como eu, que estou há 35 anos nessa luta, como militante de direitos humanos e como professor, a gente se impressiona porque aquela história, porque a coisa é muito pior do que pensávamos. Esse assunto da tortura, morte, desaparecimento e tal, isso não é tão grande novidade para quem milita nessa área. Mas na hora que você mergulha mais profundamente nos documentos que estão aparecendo, felizmente, estão aparecendo cada vez mais a cada dia, né? Na hora que você mergulha nos depoimentos das vítimas, e aí eu queria destacar uma coisa aqui desse trabalho: nunca se escutou tanto as vítimas como nesse período das comissões da verdade. Claro, antes existiam os comitês da memória da verdade, livros produzidos, filmes, etc., que tentaram ir reconstruindo essa verdade. Mas nesse período, vamos dizer assim, o clima tem sido altamente favorável a nós escutarmos pessoas que nunca tinham falado, inclusive aqui em Campina Grande. Já fizemos 2 audiências públicas aqui e vamos fazer uma terceira muito brevemente. E vamos fazer outros, com certeza. E documentos que têm aparecido, que ajudam a gente a colocar a última pedra do quebra-cabeça. Já fechamos vários casos e outros ainda estão à espera de mais elementos, mais peças para a gente completar. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. Enquanto os militares agiram no arbítrio, na ilegalidade, nós procuramos fazer o inverso. Ter um cuidado enorme para que tudo seja feito dentro da legalidade, com provas consistentes, sejam documentais, sejam depoimentos,
Você acabou de ver o caso do pessoal responsável pelo desaparecimento, morte e ocultamento do corpo do deputado Rubens Paiva, de 71. Ontem, uma notícia interessante, alvissareira, que eu espero que tenha um bom caminho, né? Foram denunciados 5 pessoas envolvidas diretamente nesse caso. Que ninguém nunca engoliu aquela história de que informaram a família, de que foram os companheiros que passaram na cadeia e resgataram eles, daí eles somem. Ninguém nunca engoliu isso. Então o que estamos tendo agora é a confirmação de tudo que já sabia. O caso do Vladimir Herzog, né? E vai por aí afora, e tantos outros casos. Então, de todos esses temas, nossa comissão trabalha com 10 temas, que eu não vou detalhar aqui para não tomar tempo, né? Eu sou responsável pela tortura. 2 palavrinhas para ir encerrando, né? No caso da tortura, vale aquilo que eu disse agora há pouco. Sabíamos da monstruosidade do que foi feito, mas é muito pior do que se pensava. E coisas ainda estão aparecendo, e depoimentos ainda estão chegando, e documentos estão surgindo. Hoje mesmo tem um companheiro nosso em Brasília que está pegando toda uma documentação que nós tínhamos solicitado, e isso vai enriquecer ainda mais o acervo da comissão, que aliás funciona, uma informação a todos aqui, na Praia de Cabo Branco, na Fundação Casa de América. Foi-nos concedido o espaço, onde tem sala de reunião e tem o nosso arquivos lá, que estão sendo organizados, digitalizados, e um momento desse vai ficar à disposição de todo mundo. Então nós já temos um acervo bem rico e está cada vez mais sendo enriquecido. Vai ficar à disposição de todos vocês que têm interesse em conhecer melhor isso, especialmente a história aqui na Paraíba. Então o caso da tortura é o extremo do mal, vamos dizer assim, não é? Essa categoria de crime contra a humanidade, que é o argumento que o advogado usou, o advogado da família, e o Ministério Público, para pedir o indiciamento dessas pessoas e agora apresentar a denúncia, é que esse crime contra a humanidade, ele não prescreve. Não prescreve. Há uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil, por não ter feito ainda uma revisão séria, do jeito que é para ser feita, sobre a lei da anistia de 79, que o STF confirmou há alguns anos atrás. Então, uma grande luta hoje para que essa revisão seja feita, abrindo finalmente o caminho para a justiça que deve ser feita com essas pessoas. Então, a tortura é um crime inominável. Ela destrói em 5 minutos o que a humanidade levou séculos para construir o ser humano, a sua humanidade. O ser racional e o ser sensível. Isso é destruído pela tortura. Aliás, as ditaduras só sobrevivem destruindo os direitos humanos. Não conheço ditadura que tenha sobrevivido por um longo tempo sem destruir os direitos humanos fundamentais, que eu não vou detalhar aqui, mas vocês com certeza sabem. Então as ditaduras fazem isso, e a tortura vai ser um instrumento por excelência para obter informações das pessoas que estavam presas. O instrumento por excelência, certo? Então o interesse desse passado, é claro, é reconstruir essa verdade, apresentar essa verdade, principalmente para as novas gerações. É uma preocupação que todos nós devemos ter. Gerações são muito jovens ainda, que não têm ideia do que aconteceu. Alguém citou aqui um episódio ou outro, não é? Para que isso não se repita. Para que isso não se repita. Para que não se repita o caso de Amarildo, que é um caso aí emblemático, ajudante de pedreiro que foi detido, torturado, morto e teve o corpo amputado. Esse roteiro, a barbárie, é o roteiro que é seguido até hoje. E o caso de Amarildo é um. Eu recebo relatórios lá no Instituto
internacional, todo ano, com um longo capítulo dedicado ao Brasil. E os Amarildos continuam acontecendo nesse momento que nós estamos falando aqui. Isso é o quê? Isso é a repetição desse passado, com requintes de crueldade, né? De sofisticação, já que hoje temos outras tecnologias. Então a preocupação é essa. Não somos saudosistas, não somos passadistas ou pessoas revanchistas. Nós estamos querendo fazer uma coisa que deveria ter sido feita antes da lei de 79. O Brasil é campeão de originalidade nesse caso. Primeiro se faz uma lei, sem nenhuma preocupação com as consequências, e depois é que se começa, muitos anos depois, fazer um levantamento dessa história. Nos outros países não foi assim. Não foi assim. Exatamente para subsidiar a lei em cada país que passou por ditaduras, primeiro se fez esse resgate histórico. Aqui inverteu-se tudo, é uma coisa de louco. Por isso nós estamos com os problemas que estamos hoje. Então, pessoal, para terminar, pensem nessas questões. Acho que a sociedade brasileira, até o momento, não está dando a atenção devida a esse trabalho, que é um trabalho bonito. Pensando nessa verdade que tem que ser construída e pensando nos amarildos da vida. Entender profundamente como é que o mecanismo da repressão funcionou. Da cúpula da presidência até a delegacia da cidadezinha mais distante. Estava lá o braço da repressão. Que o diga Calistrato e Zé Nilson, que são duas pessoas que eu me honro mais uma vez em estar próximo a eles. Já escutei os dois na Comissão da Verdade e está aqui exemplos concretos. Esses são os heróis. Calistrato, Zé Nilson e tantos outros. Esses são os heróis. São os heróis que nossas crianças, eu tenho uma filha de 11 anos, tenho 3 netinhas, que espero que leiam sobre Calistrato, sobre Zé Nilson e tantos outros no livro de história. E por que são os heróis? Porque estão acima de nós? São seres superiores, inacessíveis? Não, são os heróis porque estavam lá e porque resistiram como nós estamos resistindo até esse momento. E vocês já estão vendo as coisas aparecendo. Está aí o assassinato do coronel Paulo Manhães. E o que é que ainda vai sair de lá? Já está saindo coisa. E vai sair muito mais, pode esperar. Tá? Então, tá aí. Muito obrigado. Desculpe ter extrapolado o tempo. E se tiver algum debate, eu estou à disposição de vocês.